vida de refrigério. O que é refrigério para você? Amém. Hoje o dia não está... Sabe aquele dia? Você está sendo testado. Não sei se vocês notaram, mas eu cheguei com óculos preto. Aí eu estava com dor de cabeça. Rapaz, vou lavar. Eu acho que é esse olho aqui que está doendo. Meus irmãos... Resultado, o óculos quebrou. Não tinha. Tinha uma armação reserva. Eu estava em casa, enquanto o culto aqui estava funcionando. Eu lá tentando, esse dá. Mas eu vou lá. Eu fiz, rapaz, será que eu sou tão preciosa para Deus assim? Para Satanás, não quer de maneira nenhuma que eu traga essa palavra hoje para os meus irmãos. A gente tem que ter a noção que, assim como anjos nos rodeiam e faz a gente prosperar, o mundo espiritual ele é tão real assim como nós. Também tem demônios que nos rodeiam, que querem o nosso mal, que quer que a gente caia, que quer que a gente ande prostrado, que quer que nós nos sintamos diminuídos, menos merecedores. E se hoje você se sente dessa maneira, essa palavra é para você. Hoje eu quero que você confronte todo o medo que existe dentro de você, toda a ansiedade, toda a frustração, todo o medo de não dar certo. Aquilo que você deixou para trás, todos os teus sonhos que você deixou para trás, que você achou que você não conseguia chegar lá, eu quero te dizer que esse é o ano do refrigério. Que Deus tem resposta para as suas orações. Se você tem clamado, eu quero que você entenda que nenhuma oração tua vai deixar de ser recebida pelo Senhor. Que todas as tuas orações Deus entende, Deus compreende e Ele vai te dar quando você tiver maturidade para receber aquilo que Deus já colocou no teu coração. E eu quero te dizer essa noite que conquistar uma vida de refrigério não significa uma ausência de problemas. Que todos nós vamos ter problemas na vida. A única diferença entre ter problema e lidar com ele é com quem nós vamos andar para lidar com determinados problemas. Se você tem escolhido a pessoa certa para te amparar no problema, se você tem colocado os teus problemas nas mãos certas. E as mãos certas é as mãos do Senhor. Porque Ele é que conhece o teu coração. Ele pode conhecer aquilo que você pensa que precisa, mas Ele vai te dar aquilo que realmente é necessário para você. Amém? Não é ausência de problema, mas sim desenvolver a capacidade de encontrar descanso e renovação em meio a um caos. Hoje você pode estar um caos, hoje você pode estar quebrado, mas eu te convido a entrar dentro de você, a analisar a tua mente e dizer que em meio a toda essa bagunça que existe aí dentro de você, existe uma pessoa, existe um Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos. E Ele pode alinhar justamente aquele teu problema que você pensa que não tem solução. Para alcançar esse estado de espírito nesse ano de 2026, já que é o ano do refrigério, nós precisamos equilibrar o bem-estar. Diga comigo, espiritual, mental e físico. Amém, irmãos? Porque esses três estão alinhados. Se você não está bem fisicamente, mentalmente você não vai estar. Se você não está bem espiritualmente, alinhado com o centro da vontade de Deus, mentalmente você não vai estar. Então você precisa que essas três coisas estejam alinhadas. No grego bíblico, a palavra remete, a palavra refrigério remete, recuperar o fôlego ou trazer ar fresco. E hoje nós precisamos tomar ar fresco, recuperar o fôlego. Tem sido, não sei na vida de vocês, mas na minha, batalhas, lutos. Perdi minha avó na quinta-feira e muitas pessoas perguntavam como é que você está lidando com isso. Gente, infelizmente,
Acontece. Não vai acontecer só na minha vida, vai acontecer na sua também, infelizmente. Porque nossa vida é efêmera, é passageira e nós temos que ter noção do legado que nós estamos deixando hoje para a nossa família. Nós temos que ter noção que tem coisas que são inevitáveis, que simplesmente acontecem e que nós não temos o controle de absolutamente nada. E hoje eu quero que você tire o controle que você pensa que está na palma das suas mãos e que você entregue. Faça exatamente assim, Senhor. Façam, Senhor, o controle está nas tuas mãos. Porque de mim não sai coisa alguma. De mim não sai nada bom, porque é o Senhor que tem que ter o controle da sua vida e da minha vida. E o Senhor nos faz um convite sobre trocar os pesos. Abre para mim, por favor, Mateus 21, 28 a 29. William, por favor. Primeiro, Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim todos, são alguns? Não, são todos, o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Ou seja, você não precisa carregar todo esse peso sozinho, porque sozinho realmente você não vai conseguir. Você tem que parar de querer resolver as coisas com a força do seu braço. Você tem que colocar diante de você o Senhor, porque é Ele que resolve todas as nossas coisas. Você não tem certeza dos seus próximos segundos, quanto mais do que vai acontecer na sua vida. Às vezes a gente faz tantos planos e a maioria deles, inclusive, não estão alinhados com a vontade do Senhor. Porque às vezes nós não consultamos o Senhor. Às vezes nós fazemos aquilo que o nosso coração quer, aquilo que as nossas vontades, as nossas necessidades, que às vezes não estão alinhadas com a vontade de Deus. E de onde é que vai vir essa fonte, esse poder? De onde é que vai vir essa presença que você tanto espera? Esse refrigério, ele não é o destino, o resultado de conexão. Abre para mim em Atos 3,19. Atos nos ensina que esses momentos de alívio vêm quando nos voltamos para Cristo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pode passar. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Pode passar. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, Deus fala conosco desde os velhos tempos, desde no Antigo Testamento, no Novo Testamento temos Jesus falando, e em todo tempo Deus fala conosco. Agora, você tem escutado a voz de Deus? Quantas vezes no seu dia você parou e disse: agora, Senhor, eu quero conversar contigo, eu quero alinhar, eu preciso da tua presença, porque se depender de mim, eu não consigo nada. Às vezes a gente dedica tanto tempo a coisas efêmeras e ao que é eterno a gente quer dar o pouco, a gente quer dar aquele tempo que resta. Nós temos que seguir o nosso bom pastor, que é Jesus. Muitas vezes perdemos o refrigério porque tentamos guiar os próprios passos em caminhos áridos. Às vezes a gente tem problemas que podem ser evitados. Vocês concordam comigo? Sim, tem problemas que podem ser evitados. Mas tem problemas que a gente busca. Vocês têm noção a nossa mente como ela é? Nós às vezes procuramos nos meter em coisas que nem é da nossa alçada, que nem é para nós.
Quando você quer carregar o mundo nas suas costas, eu lhe digo, meu irmão, você não vai conseguir. Se você não está dando conta nem da sua própria vida, quanto mais da vida do outro. Nós precisamos ter a ciência que Deus é conosco. E tem fardos na sua vida que não é seu e você não precisa carregar. Porque você só precisa lidar com aquilo que Deus já colocou no teu coração. Com os planos do Senhor, com o que é eterno e com o que vai te levar para a salvação. Porque o meu alvo é a salvação e é Cristo, e o seu também tem que ser. Amém? Abram, por favor, Salmo 23. Três e 2. Mas pode deixar aí. O Senhor é meu pastor. Ele diz o que na palavra dele? Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ou seja, não há outro caminho, não há atalhos que às vezes a gente quer tomar, não há nenhuma outra opção. Se você já tomou o primeiro passo, que é aceitar Jesus e crer que Ele é o único e salvador da tua vida, o segundo passo é caminhar com Ele. E o último passo que você pensa que pode olhar para trás e virar uma estátua de sal, é escolha sua. Porque aqueles os quais Deus teve um chamado, que Deus deu um chamado, que Deus nomeou filho e filho amado, não tem outro caminho a não ser seguir a Cristo, seguir a Jesus, tomar o seu fardo e seguir para o alvo, que o alvo é Cristo. Amém. No Salmo 23 mostra que o refrigério acontece quando permitimos que Deus escolha o caminho e o ritmo. Quem vai ditar o ritmo da sua vida, pare de pensar que é você que tem o controle da sua vida, das suas coisas, da sua família, que muitas vezes a gente está ansioso, depressivo, quando a gente quer carregar os problemas do mundo todo nas nossas costas, quando não lidamos nem com os nossos, não sabemos lidar nem com os nossos problemas. Pare de querer ser Deus, pare de querer ser o nosso Jesus, porque você não é. Atitudes necessárias para cultivar esse refrigério que nós buscamos esse ano, não é verdade? Precisamos ter confiança. Abre lá para mim, por favor, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ou seja, para que tanta ansiedade, meu irmão? Para que tanto nervosismo com o futuro, com o amanhã, se na própria palavra dele diz que nós temos que entregar o nosso caminho a ele, porque o mais ele fará. Nós temos que descansar em quem? Senhor, apenas, e confiar que ele vai fazer. O segundo ponto seria a oração. Abre Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Meu irmão, não é o Instagram, não é o Facebook. Nenhuma rede social tem que entender da tua vida, tem que saber da tua vida. Tuas petições, teus pedidos, eles têm que ser entregues ao Senhor e somente, porque é Ele quem pode resolver. Imagina, você tem um amigo, um bom amigo, aí você vai lá e conversa com ele, mas ele vai resolver teu problema? Ele pode aliviar as tuas dores, mas o único que pode resolver o teu problema é o Senhor. Por isso que você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, conversar com o Senhor, porque Ele escuta nossas petições, os nossos pedidos. Somente Ele. E também temos que andar alinhados com o que está escrito na palavra, lá em Salmo 19, 7.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Nós precisamos de andar com clareza espiritual. E como faremos isso? Através da palavra do Senhor. Porque a palavra dele é suficiente. Ele fala conosco através da palavra dele. Hoje eu te convido, meu irmão, a se posicionar, trocar preocupação pela ocupação com fé. Que você se ocupe com as coisas realmente que vão fazer sentido para a tua salvação. Porque esse mundo, como eu já disse a vocês, é passageiro. Nós às vezes dedicamos tempo demais com coisas efêmeras. Então troque a preocupação por a ocupação em fé. Quando você se posiciona sua mente naquilo que é verdadeiro, a Bíblia promete que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Amém. Hoje eu quero lembrar a vocês sobre Davi, que não apenas ele buscou alívio, ele documentou o processo de sair do desespero para o descanso espiritual. Em todos os salmos dele, em tudo o que nós encontramos da parte de Davi na Bíblia, é sobre a angústia, a preocupação dele. Porque Davi errou? Errou. Nós erramos? Erramos. Mas a diferença é que Davi, ele procurou refrigério no Senhor. Ele sabia que a única coisa, ele podia perder tudo. A única coisa que ele não podia perder era o quê? A salvação. E, meus irmãos, Davi passou por períodos de isolamento extremo, fugindo do rei Saul, perseguição e profundo arrependimento. Davi frequentemente meditava nos feitos passados de Deus para acalmar a sua mente. Ou seja, quando sua mente está confusa, quando você não está entendendo nada que está acontecendo com você, você tem que buscar a Deus. Porque Ele é quem vai trazer luz para a tua vida e para os teus pensamentos. Davi usava a verdade revelada como um escudo contra o medo que ele tinha. Eu tenho medo, vocês têm medo? Amém? Tem muitas coisas na vida que nos dá medo. E a única pessoa, o único ser, que é Jesus, ele repreende todo medo, porque na palavra do Senhor diz que nós teremos aflições nesse mundo, mas temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E nós temos que crer que nós estamos amparados por Deus, pela palavra dele, e que isso é suficiente. Davi teve o erro mais sombrio dele com Betseba. O peso da culpa tirou sua paz, mas ele admitiu sua falha e implorou restauração. Como na palavra de Braga, na terça passada, ele frisou bastante arrependimento, como busca de um ano de refrigério. Por isso, abre para mim Salmos 51, do 10 ao 12. Já estou terminando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Aleluia. Ou seja, a única coisa que Davi não queria perder era a salvação. Você tem se preocupado com a sua salvação? Davi nos ensina que o refrigério não é o lugar onde chegamos, mas uma pessoa a quem recorremos. Você só vai ter um ano de refrigério conquistado se você andar com Jesus, se você ter Ele na sua vida. Não há um outro caminho, não há uma outra pessoa a quem você possa recorrer. Eu finalizo com vocês declarando que devemos confiar e esperar no Senhor, pois Ele é o único que irá fortalecer o nosso coração. O Senhor nos dá paz e segurança. E mesmo quando o nosso espírito quer desfalecer dentro de nós e somos tomados por angústias do nosso dia a dia, Ele é o caminho de saída. Ele é o nosso pastor, o caminho, a verdade e a vida.
Meus irmãos, debaixo dessa palavra, eu convido vocês a ficarem de pé e crerem tão somente que o Senhor é o único caminho que existe. Senhor Deus, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada pela vida de cada um que tomou parte do seu tempo para estar aqui na tua casa. Porque eles entendem, Senhor, que o Senhor é o único caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor Deus. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos deu uma identidade, por sermos filhos de Deus, Senhor Deus, por podermos andar hoje de cabeça erguida, sabendo que nós temos um Deus que tudo pode. Senhor Deus, eu quero, Pai, nessa noite, assim como meus irmãos vão fazer, pedir perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, e crermos que nossa vontade precisa estar alinhada com o desejo do Teu coração para nós, Senhor Deus. Pai, tira todo o espírito de meninice de dentro de nós, Senhor Deus, nos encoraja, nos dá espíritos de ousadia, Senhor, para conseguirmos fazer aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Senhor, nós somos falhos, nós somos pequenos, infelizmente, Pai, às vezes nós somos até descrentes daquilo que o Senhor já planejou, e nós pedimos perdão, Senhor Deus, essa noite, por às vezes crer insuficientemente, Pai. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a crer cada vez mais em Ti, a entregar cada vez mais o nosso caminho ao Senhor, porque é o único caminho. Pai, essa noite eu oro por cada família da Sara Nossa Terra, Pai. Eu apresento a vida de cada um, dos seus familiares, Senhor Deus, das famílias que ainda não Te conhecem, pois ainda irão conhecer. Pai, eu oro pela geração dos meus filhos essa noite, Senhor Deus. Que essa seja uma geração posicionada e capaz de dizer não às coisas que são efêmeras, capaz de dizer não a um mundo tão corrupto qual vivemos, Pai. Senhor Deus, eu oro por tantas guerras que está acontecendo aí, Pai, por essas guerras que entristecem a nossa alma, porque nos dá uma sensação de efemeridade, de que tudo está se acabando, mas o Senhor já declarou que seria assim. Senhor, eu só peço que a Tua mão, a Tua destra nos sustente, Pai, porque sem Ti nós não podemos coisa alguma. Senhor Deus, essa noite eu peço que o Senhor venha trazer conforto ao nosso coração, Pai. Conforto de que a saudade vai prevalecer em relação à vida dos nossos pastores, pela decisão deles, Senhor Deus, que está amparada com aquilo que o Senhor quer para a vida deles, Pai. Nós oramos também pelo sim de seu Hélio e de Dona Flávia, Senhor Deus, para que eles possam guiar essa igreja, para que a obra não pare, Senhor Deus. Pai, eu peço essa noite, Senhor, que o Senhor levante pessoas para cuidar dessa obra. Eu peço essa noite, Senhor Deus, que mais pessoas com coração quebrantado e contrito e capazes de reconhecer o Teu poder se levantem, Pai, para ajudar na Tua obra, que elas reconheçam, Senhor Deus, que a obra depende de cada um de nós, que nós somos um corpo, que nós somos uma igreja e que nós só somos mais fortes porque a nossa rocha é Cristo. Senhor Deus, essa noite eu oro pela família de Janaína, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha limpando os pulmões, venha repreendendo toda doença, Pai, todo mal-estar que estão sentindo, pela vida de Dona Edith, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer restauração para essa família, que eles sejam curados e restaurados, que a saúde deles fique impecável, Senhor Deus, em nome de Jesus. Blinda, Pai, a vida do Brian, que tão pequeno, Senhor Deus, que a doença não venha afligi-lo, em nome de Jesus.